eu sou Angélica Hellish. Bora ir lá escutar um podcast comigo? E aí, tudo bem? Olá, gente. E aí, o que vocês têm feito de bom? Estão acompanhando os vídeos aqui? Estão curtindo esses vídeos que eu tenho feito? Notícias aqui, não sei se no futuro vai ser diferente, mas eu recebi notificações do Spotify falando que vai deletar episódios da gente de lá por direitos autorais, né? Aí quando você fala assim, nossa, por direitos autorais, é tipo, a gente usou uma música de fundo. Aí eles querem tirar. Não vai rolar. Não vou fazer nada e não vou alterar podcasts de muitos anos atrás. Então, a minha resposta a essa espécie de reivindicação costuma ser, pelo menos relacionada ao Spotify, você sempre ignorar. Para quem não sabe, né, apesar do Internet Archive na data de hoje aqui, né, dia 16 de outubro de 2024, ele tá fora do ar, a gente tem todo o acervo lá. Todo o acervo tá no Spotify, a gente botou também no Internet Archive, então é uma maneira da gente preservar, né, cara, nosso acervo enquanto tivemos problema com o site, né? Hoje eu tô com esse óculos aqui que é meio para ajudar a não forçar muito a vista, né? E a vista na luminosidade é complicado, gente. Pra quem passa muitas horas no computador, né? Aí eu tenho esse óculos com grau e que dá para usar por algum tempo e tal, quando eu tô assistindo a vista meio ardida. Hoje, aqui na data de hoje, tá tendo um acontecimento assim super triste, né? Que reverberou bastante nas notícias aí, que é uma parada bad vibe pra caramba mesmo, assim, uma criança de 9 anos, pelo que eu li no Paraná, né? Por sorte a identidade dele tá sendo preservada, né? Ele invadiu uma fazendinha lá, sei lá, parada do Dia das Crianças, não sei, matou mais de 23 animais, sabe? E é claro, isso é uma coisa muito chocante. E para qualquer pessoa, né, que minimamente ama animais, isso daí é uma coisa muito triste, né? Porque a gente sabe, animal chora, animal grita, né, e tal. Mas isso daí nunca vem sozinha essa espécie de notícia sem o churume do conservadorismo e as falácias imbecis, né, galera? Aí começou uma discussão, e o pessoal que tá furando a minha bolha e comentando, porque eu não vou reativar conta nenhuma em Twitter nenhum, em X nenhum, pra ver porra nenhuma, nem threads do Instagram. Eu quero que, perdão palavrão, essas redes se ferrem, se fodam. Mas assim, as pessoas estão comentando que virou um verdadeiro uma pororoca de churume, de gente falando: olha aí, não vai acontecer nada com ele, que tem 9 anos, né? Não vai fazer nada pra ele, daqui a pouco tá aí, tá que nem o Champinha, né? As pessoas usam muito esse caso do Champinha, né? Champinha é aquele moleque que juntou com outros caras, vamos lembrar. Pegou aquele casal, né? E violentaram a moça e mataram o cara e mataram a mina e uma coisa horrível, né, e tal. Pra gente que tem filhos crescidos, né, e pra quem tem filhos novos, não importa, né. E você pensa, né, os filhos adolescentes que eles vão pegar, a menina tinha saído meio que escondida, né, pra poder ficar com o namorado acampando e, puta, por uma desgraça, ele foi pra uma região muito isolada com ela, sem nenhuma segurança e aconteceu essa tragédia aí. Esse caso desse moleque, esse Champinha, um moleque tá até hoje tá internado, né. Ele era menor de idade, virou uma situação meio que icônica, o fato de que o moleque nem é solto. O pessoal tá botando medidas, socioeducativas uma atrás da outra, eu não sou operadora da lei, né, mas tá tipo assim, não estão liberando. E o caso desse menino aí parece que é uma coisa que, claro, ele não vai ser imputado, né, gente, porque criança não é imputada, né. E, claro, a gente fica triste com uma tragédia como essa, como com qualquer tragédia, né, que uma criança faz, né, que ela a gente não sabe como é que era o meio social que essa criança vivia, a gente não sabe nada, a gente basicamente não sabe nada, só que a internet já sai se pronunciando, redução da maioridade penal e tal. Tem até um cara
que era um podcaster que ele pegava e ele fazia uns podcasts legais e tal. Só que aí ele começou a fazer uns podcasts mega reaça, fez podcast sobre redução da maioridade penal, o cara é totalmente a favor. Depois, foi a favor do bolsonarismo e tal. Foi, fundo do poço. Não preciso nem dizer que o cara é coach, né? Então por aí tu já tira, né? Mas, aqui, deixa eu tirar o Cineclube da Masmorra aqui, só para avisar, viu, gente? Acesse o Cineclube lá da gente lá. O nosso Cineclube, que é o nosso podcast, né? Deixa eu tirar aqui. Aí, é claro, com essa matéria que tá rolando, né, bicho? Tá rolando uns falácias muito loucas. E aí, eu pensei hoje, particularmente, já que o pessoal tá falando tanta besteira, né? E é bem importante eu assinalar isso porque as pessoas são muito ignorantes. Com isso, obviamente, eu não tô querendo passar pano para nenhuma situação de violência, né? Eu só acho e aliás, inclusive, muito cuidado, gente, porque eu tava vendo no YouTube, eu não vou falar o nome dela por questão de evitar um processo, mas tem psicóloga falando, que tem vários vídeos dando vários entrevistas para grandes podcasts e tal. A mulher falando, cuidado com a criança psicopata e tal. Meu, é assim, galera. Vamos lembrar que tem gente que é psicólogo, psicóloga, que é a favor de cura gay e tal. E gente imbecil, desqualificada, antiética, criminosa, tem de tudo quanto é jeito, gente. Não importa se é médico, se é psicólogo. Então, eu vi vários vídeos da mulher lá, não assisti, mas eu vi ela dando vários depoimentos e eu fiquei pensando, porra, meu irmão, como é que pode, né? É claro que a formação, inclusive cerebral, de uma criança não está completa aos 9 anos de idade e tal. Então, esse negócio de criança psicopata. Vai se culpar, gente, não existe, né? As pessoas pode ter distúrbio de comportamento social, essas coisas, né? E é por isso que quando uma criança comete um crime, ela não é imputada, ela é tratada normalmente, né? E aí você vai se ver tudo, né? O meio onde ela vive, etc. Eu vou tocar para vocês aqui um programa. Deixa eu ver aqui, que é um programa da. Deixa. Ok, é da Unesp, tá? Que é o Unesp, o podcast da Unesp. Eles têm um podcast tal, que tem um podcast de 2013 que fala assim, ó, Rádio Release, é o nome do podcast. Realidade brasileira não permite que a redução da maioridade penal minimize os crimes no país, acredita a especialista da Unesp. Gente, preciso falar para vocês que se houvesse redução da maioridade penal, isso serviria basicamente para encarcerar pessoas pobres e pretas, mais do que elas já são encarceradas. Se possível, tem gente que ia tirar direto da barriga da mãe e já botava direto na cadeia. Você sabe que as pessoas são assim, e a gente fala no teor do exagero, mas é isso. Mas então vamos escutar aqui, né, juntos. Deixa eu ver se eu pego o banner deles aqui, para deixar rolando. Que aí a gente escuta aqui o Rádio Release, tá? Que é da Unesp. Rádio Release da Unesp, se vocês pegarem aqui o áudio da apontamento de direitos autorais, permita que a gente mantenha aqui, porque às vezes você, modéstia à parte, está ajudando a divulgar um programa que as pessoas talvez não conheçam, né? E não conhecessem de uma outra maneira, né? Deixa eu só pegar aqui, vou colocar aqui o Rádio Release. A minha gata começou a miar bastante aqui, viu? Então, se sai um miadinho dela, ela reclamando porque ela quer atenção, porque ela quer entender por que a mãe dela tá de tralalá e não é com ela. Não tem ninguém em casa com o que a mãe dela tá falando, você entende? Pra ela é uma coisa meio. Porra, né? O que tá vendo, né? Então, vou ficar aqui, tá escutando, vamos escutar juntos aqui, tentar compreender e repetir para vocês que vocês conhecem como é que eu penso, mais ou menos, quem me segue todos esses anos. Não existem soluções fáceis para problemas complexos e criar um ser humano e o que leva uma criança a fazer certas coisas, até o que leva os adultos a fazerem certas coisas, não é uma coisa tão simples assim da gente cravar, né? E a internet agora, que nem o pessoal fala, parece estar cheio de especialista, né? E tal. E muita gente que, se dependesse, já tinha botado esse moleque sei lá, enforcava o moleque.
dor pelos animais todos nós temos, né. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos bichos, eu tenho muito apego aos meus bichinhos e tal, e a todos os bichos em geral. Eu não sou daquela pessoa da pauta de que é o pessoal fala é fã de pet, né. Eu tenho uma coisa pela causa ambiental também, porque tem gente que só se importa com os animais, quer cuidar dos animais na rua, mas não se importa com causa ambiental, com sistema de controle de zoonoses e por aí vai, né. Então tem gente de tudo quanto é tipo, né. Vamos aqui então, escutar aqui o que o pessoal está comentando aqui da Rádio Release, deixa eu até o Fernando Fernandes, tá? Que ele é especialista em ciências jurídico-criminais da Unesp em Franca, acredita que a redução da responsabilidade penal no Brasil não irá funcionar. Bom, vamos lá então juntos. Podcast Unesp. A redução da maioridade penal entrou novamente em pauta e reabre a discussão da situação dos menores que cometem crimes. O episódio que trouxe de volta o tema foi o assassinato do estudante Vitor Hugo Deppmann, de 19 anos, na última terça-feira na capital paulista. De acordo com a polícia, durante uma tentativa de assalto, ele foi abordado e entregou seu celular sem reagir. Um adolescente que completa 18 anos nesta sexta-feira confessou o crime. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, retomou um discurso feito em novembro a favor de punição mais rigorosa para adolescentes. Por outro lado, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediu cautela no debate sob o risco de sobrecarregar as prisões. Fernando Fernandes, especialista em ciências jurídico-criminais da Unesp em Franca, acredita que a redução da responsabilidade penal no Brasil não irá funcionar. Obviamente que num país em que o desenvolvimento cultural ele é mais avançado, em que as condições de execução da pena são mais favoráveis, cito, por exemplo, Inglaterra, é possível se trabalhar com uma faixa etária menor de responsabilidade penal. Agora, em países como o Brasil, em função da nossa realidade, tanto cultural, socioeconômica, Eu não sei se eu concordo com esse argumento dele, né? Eu não sou especialista em ciências jurídico-criminais, mas ele está colocando enquanto realidade, tipo assim, como se países como Reino Unido e outros países baixar a gente está vendo, já viu em documentários, etc., que isso aí não é verdade, né? Que crianças imputadas nos Estados Unidos, por exemplo, são julgadas como pessoas adultas, que a coisa não funciona por aí, né? Mas vamos escutar aqui o programa. E é bem curtinho, viu? Eu estava olhando que é 3 minutos e 21 segundos. É bem curtinho. É praticamente uma fala dele, né? Vamos lá. E a realidade do nosso sistema carcerário é realmente a redução dessa maioridade penal traz como efeito essa exposição do menor a este risco de um prosseguimento na carreira criminal e assim nós estamos estimulando a que ele não consiga sair dessa opção. Em resumo, o argumento que se utiliza então de que o menor que 16 anos, abaixo de 18 anos, ele tem a capacidade de compreender que está cometendo um crime e que, portanto, ele deve ser responsabilizado por ele é equivocado. O que se tem, na verdade, é uma opção do legislador de cada país para evitar que este menor continue se envolvendo com outras práticas delituosas, com outros crimes. Para o especialista, é necessário que o Estado dê condições para a reabilitação do menor, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos melhores do mundo. Então, seriam 2 caminhos. Primeiro, buscar que o Estado construa esses estabelecimentos adequados conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim fazendo, oferecer as condições para que este menor, então, possa, pelo menos, não obrigatoriamente, mas pelo menos, não voltar a praticar delitos dessa natureza. Além disso, obviamente, toda uma política social que o Estado deve adotar no sentido de viabilizar condições para que os menores tenham trabalho, tenham iniciação social que não os conduza para o encaminhamento do crime. Melina Sintra para o podcast Unesp. Podcast Foi muito curto, né? Mas tudo bem.
Eu acho que para ilustrar o que a gente quer fazer aqui, deixa eu até dar uma pausinha aqui. Beleza, deixa eu só tirar o som. Eu gosto muito do Lado B do Rio, bastante mesmo, bastante. Eu acho que é um podcast carioca que ele é muito verdadeiro, assim, no sentido de que ele trata de temas de esquerda, sem ter. Que tem uma esquerda, meio esquerda, que a gente chama esquerda, sei lá. Não sei se é caviar que é o nome, né? Não sei se é correto falar. Isso é coisa da direita, né? A gente fala assim. Mas tem uma esquerda que, pelo amor de Deus, eu acho esse pessoal aqui muito mais verdadeiro, assim. E eu vou pegar do canal deles aqui para vocês escutarem comigo. Também vou deixar na base da escuta, gente, tá bom? Uma fala do Alcísio Canede, que era um dos integrantes do Lado B do Rio, que ele inclusive já até saiu, né? Eu acho que eu saiba assim, até onde eu sei saiu. Mas tem uma fala dele muito boa explicando por que que não dá certo. Por que que não dá certo? Por que que não se deve fazer a redução da maioridade penal? Vamos escutar juntos aqui. Ó, o detalhe, esse é uma fala dele de 6 anos atrás, tá? Vamos escutar aqui e eu vou deixar o link também depois aqui na publicação logo abaixo, tá? Não deixem de seguir esses canais, né, gente? Eu sei que vocês devem seguir, mas não deixem de seguir. Vamos lá. A redução da maioridade penal, ela é uma má ideia, primeiramente pelo ponto de vista matemático. Aqui no Brasil tem mais de 140 mil mandados de prisão a serem cumpridos, que não são cumpridos por uma questão de ordem prática. Não cabe mais gente na cadeia. Então essas pessoas acabam ficando do lado de fora. Então quando você aumenta o pool de pessoas que pode ser preso, tirando de 18 para cima para 16 para cima, o que acontece? A quantidade de pessoas que vão ter mandados de prisão em seu nome que não serão cumpridos vai aumentar. Em vez dessa pessoa ser levada a uma fundação casa da vida para cumprir uma medida socioeducativa, ela simplesmente vai ficar solta na rua. Então, para uma ordem matemática, má ideia. Mas, em segundo lugar, e muito mais importante do que isso, é que a taxa de reincidência de alguém que passa por uma medida socioeducativa comparado a quem vai para uma prisão comum é muito menor. Para vocês terem uma ideia, a taxa de reincidência no Brasil de criminosos adultos fica mais ou menos em 30%. E uma pesquisa recente com a Fundação Casa de São Paulo apontou que eles passaram por um novo recorde em reincidência, eles estão chocados e não sabem o que fazer com isso, porque ela chegou a 20. Historicamente é muito menor. Historicamente, quanto mais recurso você coloca dentro da medida socioeducativa, menos aqueles adolescentes reincidem, porque naquela idade há um espaço de recuperação ainda muito grande. Então, quando você manda ele para cima, você pega um menino que fez um crime, às vezes menor, às vezes comum, e você vai colocar ele dentro do sistema das facções criminosas. As facções criminosas são quem operam os presídios no Brasil. Aqui no Rio, por exemplo, os pavilhões de Bangu são separados por qual facção você está. Se você não estiver em nenhuma, a sua vida é bem pior. Então as pessoas acabam se associando às facções que estão nos bairros onde ele mora agora, que volta e meia gera problema quando troca o comando lá onde eles moram. Então é uma péssima ideia baixar a maioridade penal, não vai ajudar com a criminalidade, só vai ajudar a piorar a situação criminal do Brasil. Muito legal, né? Aqui, deixa eu até parar. Já parou, inclusive. Então, aqui no Lado B do Rio, o Alcísio Canete, ele tem essa fala muito boa. Eu quero aproveitar aqui também para a gente poder finalizar, para fazer um programa curtinho também, né, gente? Né? Já fiz uns de podcast, né? Eu espero que vocês estejam gostando, gente. A intenção aqui, como eu falei para vocês, é trabalhar e conversar com vocês, escutar podcasts enquanto estou trabalhando, mas estou impedida devido a não funcionalidade do archive, né? Porque normalmente eu passo uma semana, às vezes um mês, arrumando publicações. E vocês estão vendo, né? Até arrumando as publicações começa a surgir outros problemas, né? Tipo, podcasts estão sendo excluídos, né? Eu vou pensar futuramente, gente, em ter um espaço só para deixar os podcasts, né? Eu vou falar e sondar alguns amigos aí para espaço onde eu possa deixar e manter, sem ter um site, né? Vou ver se eu consigo fazer isso, manter o meu site comum, como eu gosto, né? E vamos aqui só remover aqui rapidinho aqui o Lado B do Rio,
para uma fala aqui, que é uma fala que eu acho que vai ser interessante de escutar também, que é do Marcelo Freixo, né? É um vídeo aqui de 9 anos atrás, né? Sabe que é contramão. Então aqui você vê que o Marcelo Freixo está aqui, ó, deputado ainda, Marcelo Freixo do PSOL, afirma que reduzir a maioridade penal é uma medida ineficaz de segurança pública. Qualquer pessoa, assim, aqui eu coloco o meu ponto de vista, qualquer pessoa minimamente sã entende o que está sendo falado aqui. Entende que você bota uma criança dentro do sistema, ele vai ser cooptado. Se você não consegue ressociabilizar, acho que essa que é a palavra, ressociabilizar um adulto, né? Imagina se uma criança você vai conseguir fazer, né? O pessoal fala que até na Fundação Casa também é problemático. Então, não é passar pano pro jovem, falar que o jovem é inimputável, o jovem faz o que quer, o bandido tá usando a pessoa jovem porque sabe que não vai dar em nada, porque dá sim, dá, existe punição sim. Tem até documentários, aí vou procurar, tinha documentários sobre isso, né? Sobre a justiça, né? Nesse sentido, muito bom, foi recomendado há muitos anos atrás para mim assistir, e eu achei fantástico. Deixa eu colocar aqui, já que eu botei a foto aqui, deixa eu ver se consigo pegar a foto do Marcelo Freixo. Rapidex, gente. Mas realmente não é uma coisa que funciona, gente. Não funciona e a gente sabe qual que é o efeito disso, gente. Vamos ser sinceros, começar sendo sincero conosco, tá? Com a gente mesmo, tá? Eu vou tentar pegar aqui, ó, a foto do vídeo que o Marcelo Freixo está aparecendo aqui para colocar para vocês. Vamos ver aonde ela vai parar, né? Que o meu computador é uma incógnita, né? Aonde ela vai parar a imagem, pode ter parado em qualquer lugar, literalmente, porque, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Apesar, né, de estar com o computador um pouquinho melhor, eu continuo ainda tendo esses problemas todos de espaço, né? Vamos ver onde é que tá as capturas de tela. Eu pensei que estivesse aqui, só que eu não estou achando. Ai, gente, difícil, né? Uma coisa que me irrita também bastante quando eu tô trabalhando aqui, que eu fico louca com isso, é pernilongo, gente. Meu Deus do céu. Eu sou super, mas sabe, alérgica, muito alérgica mesmo. Essa sou eu. Sou muito alérgica a pernilongo. Deixa eu ver se tá numa outra pasta aqui do OneDrive. Sumiu. Olha que legal, né? Vocês já viram isso? As coisas aqui somem aqui em casa. Elas dão uma sumida mesmo. Basicamente some mesmo, você não acha? Então vai ficar sem, gente. Mas a fala aqui então é do Marcelo Freixo. Tá? Vamos escutar aqui então o que ele tem a falar. É uma fala curtinha de 2 minutos, tá? Vamos lá e vamos fazer assim, tá? Vamos combinar de, primeiro, não engajar esses comentários, acho que é importante isso, tá? Não ficar printando e divulgando esses comentários, tipo, sabe, assim, olha esse cara aqui do Threads falando isso, né? Não vamos engajar essas pessoas. Ou então, não vamos nem retweetar, nem engajar, retweetar para quem usa o Twitter, né? Tem muita gente que votou. E não vamos dar moral não, sabe? Se você for printar algum comentário, algum absurdo, você apaga o nome da pessoa, porque o pessoal concorda com isso. Você tá achando que você tá passando para a galera progressista, uma parte de gente de extrema direita adorando isso. Vamos escutar essa fala aqui do Marcelo Freixo? Sabe que é contramão da opinião que prevalece nessa casa em boa parte da sociedade que defende a redução da idade penal. Quero aqui ser solidário e dizer que eu sou radicalmente contrário a isso, por uma razão muito simples. Não é um instrumento eficaz de segurança pública, nunca foi em lugar algum do mundo. Basta romper com o senso comum e ter algum nível de estudo para entender que em todos os lugares onde a redução da idade penal aconteceu, a violência não diminuiu. Muito pelo contrário, essa é uma medida direcionada a uma determinada juventude, a juventude negra, pobre, moradora das periferias e das favelas. Juventude essa já vitimada por uma sociedade das mais injustas. A redução da idade penal é uma medida punitiva, direcionada a um determinado setor da sociedade que mais precisa é da função do Estado e do cumprimento da lei que nunca cumpriu, inclusive do próprio ECA, que já é maior de idade e que nunca foi cumprido à risca naquilo que tem no seu conteúdo. Então, parabéns pela Vossa Excelência. É importante saber o que está acontecendo agora no Uruguai,
O Uruguai acabou de ter uma campanha das mais belas, e a gente está em contato com eles, posso lhe passar o material, contrário à redução da idade penal, numa campanha vitoriosa, porque é um debate honesto, feito de forma corajosa, com uma outra postura dos meios de comunicação, porque é muito fácil provar que essa medida não tem qualquer eficácia. É evidente que um garoto de 14, 15, 16 anos sabe o que faz. Não é isso. O de 12, o de 11 também. O debate não é de esclarecimento sobre o que ele pode ou não pode fazer. O debate é de que vale levar para o sistema penitenciário que nós temos, o que significa mais gente de menos idade. Qual efeito isso tem? Já temos a 4ª população carcerária do mundo. 4ª. Mais de 500 mil presos. Temos a sociedade que mais cresceu a população carcerária nos últimos anos. Caminhamos no mesmo sentido dos Estados Unidos, que não sabem o que fazem com mais de 2 milhões de presos. Então é uma medida ineficaz no que diz respeito à segurança pública, além de ser desumano, porque a gente só chama de menor o filho do outro. O nosso são crianças em que a gente exige direitos. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Olha só, genial, né? Sem palavras o que ele fez aqui. A gente só chama de menor o filho dos outros. Os nossos a gente chama de crianças, né? Não precisa ser nossos filhos, não, nossos parentes, nossos queridos, né? Todo mundo, é claro, e aqui não está se passando pano para o crime, né, cometido, mas você vê que é uma discussão muito importante que a gente não deve ser levado pela paixão e quando alguém fala assim, mas não vai acontecer nada com ele, então tem que prender, tem que matar, tem que enforcar, tem que fazer o diabo a 4. Então, eu queria só deixar aqui esse videozinho bem curtinho, né? Para falar para você assim, gente, que todos os dias, né? Todos os dias, do horário que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, acontece um monte de atrocidades no mundo, sejam com pessoas, sejam com animais, sejam com a natureza, né? Então, todos os dias isso está acontecendo. Como isso reflete na gente, como a gente vai entender isso, como a gente vai entender a sociedade, né? Por mais que isso nos adoeça às vezes, né? Da gente ficar doente, eu me senti, quando eu soube disso, eu senti vontade de chorar, né? Porque é muito triste você imaginar uma criança, né? Que é uma criatura inocente, né? Aí eu entendo que seja inocente, apesar de que isso fazer algo assim, matar bichos, né? Os bichinhos, né? A dor é imensa no nosso coração e a gente odeia isso profundamente. Odeia o ato, né? Agora, a gente não pode nunca nos permitir a embarcar nesse discurso de ódio, que é um discurso conservador, desumano, burro, cruel, que no final só vai pegar as crianças pobres e pretas das comunidades, entendeu? O filho do rico, ele vai continuar protegido. O filho do rico vai continuar protegido como o rico ficou protegido. Quantas vezes que vocês viram aí essas pessoas com Porsches atropelando os outros, né? Matando. Hoje mesmo teve mais um caso, né? E que essas pessoas estão recebendo as sanções, né, legais mesmo, né? E tal. Então, assim, essa gente responde liberdade, aí o tempo passa. Você lembra, por exemplo, de casos aí, se é pra gente nos revoltar, que a gente nos revolte, por exemplo, nesses casos aí onde a polícia entra nas comunidades matando todo mundo. Matando criança, matando jovem, matando todos, e fica por isso mesmo, né, Tarcísio? Né? Que é o governador de São Paulo. Fica por isso mesmo, né? Os caras descem para cá para matar todo mundo porque um policial foi morto. Então essas coisas devem nos revoltar, devem fazer com que nós nos movamos, que nós cobramos da sociedade, entendeu? Mas um caso de um menor, um moleque que fez uma coisa horrorosa, uma merda desse tamanho, entendeu? A gente começar aqui nós, inclusive pessoas progressistas ou que não somos totalmente loucos, né, ensandecidos, falar sobre redução da maioridade penal, não, né, gente? Né, tem muitas coisas interessantes para ler e escutar referentes a isso. Se eu encontrar o documentário, eu coloco para vocês, tá? Eu quero deixar aqui no momento um beijo gostoso. Pedir, claro, novamente aqui, eu não coloquei, né? Porque eu meio que sentei aqui do nada para colocar aqui as coisas e não botei muita coisa. Mas aqui, ó, recomendando para vocês de novo aqui o nosso Cineclube da Masmorra, né, gente? Que é o nosso podcast de cinema, né? Você tá vendo aí, você pode procurar no Spotify, pode procurar no nosso site, masmorracine.wordpress.com. A gente tem podcasts sobre educação, tem podcasts onde a gente trata várias questões
fala de várias séries clássicas e tal, e sempre com esse viés, viu? Como eu tenho trazido aqui para vocês, né? O viés humanista e tal. É assim que a gente prefere, né? Tentar verificar as coisas por essa lente, né? E obrigada demais de coração. Quem puder, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. A gente está fazendo uma vaquinha. Se você abrir a descrição logo abaixo, você vai ver que é uma vaquinha para uma webcam nova, tá? Vamos ver se a gente consegue. Estamos lutando para isso. Um beijo no coração e vamos, né? O momento é de reflexão, né? Não é de vomitar ódio, né, gente? Beijo. Se cuidem.